Direito urbanístico para concursos públicos. O que a gente precisa saber para acertar as questões de prova? Gente, eu concluí o estudo dessa matéria, que por muitas vezes é escanteada, mas eu consegui destrinchar toda essa legislação. Eu vou aqui com vocês pontuar alguns pontos que são muito importantes, que são muito cobrados em prova. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, basicamente, são 3 normativos, né? A Constituição Federal, que ela trata ali nos artigos 182 a 191. Então, tem alguns institutos que são tratados diretamente na Constituição que são muito importantes. Por exemplo, o uso capião especial, desapropriação para fins de reforma agrária, a questão de política urbana, sobre o plano diretor. Tem alguns pontos bem específicos ali que você realmente tem que saber. Não pode ir para a prova não sabendo disso, porque é uma coisa muito básica que está ali e pode salvar uma questão de prova. E tem os 2 normativos que são específicos de direito urbanístico, o parcelamento de solo urbano e o Estatuto da Cidade. Então aqui está organizado em alguns tópicos, né? Basicamente, uma organização de como está na lei, e eu vou destrinchando cada um desses pontos no meu resumo. Se você quiser adquirir ele, vai estar no link aqui abaixo, tá direto ao ponto, com tudo aquilo que é preciso para as provas, com os destaques, com aquilo que é mais importante. Mas enfim, o que a gente precisa saber para poder acertar as questões de provas? Aqui eu vou pontuar alguns institutos que não dá para ir para a prova sem estar sabendo, tá bom? Vamos lá. Parcelamento do solo urbano. O que é o parcelamento do solo urbano? É basicamente você vai repartir um solo, né, um terreno. E a lei ela define que parcelamento do solo urbano ele se dá de 2 formas, ou por loteamento ou por desmembramento. Então você tem que saber esses conceitos. O que é loteamento e o que é desmembramento. A lei vai dizer que ambos são a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação. O que significa isso no bom português? Você vai pegar um terreno, você vai dividir ele e vai construir, vai edificar aquela área. Então, é um conceito simples, mas o que pega aqui na questão de prova é a diferença entre eles dois. Porque a lei traz uma distinção. E como é que ela traz? Ela traz diferença dizendo o seguinte: implica a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, ou seja, você vai criar novas ruas, novas passagens dentro do terreno, se sim, a gente está dentro do loteamento. Por quê? O loteamento ela vai cortar ruas por dentro. Já o desmembramento, ele não implica isso, porque ele vai aproveitar o sistema viário existente. Então, eu vou mostrar aqui vocês um desenho que mostra bem isso. Vendo aí, você consegue observar que tem um lote inicial, um terreno sem divisões. E a partir do momento que eu subdivido ele e coloco passagem de ruas, que está em cinza são ruas, eu coloco novas ruas cortando aquela área ali, eu estou tendo um loteamento. Agora, se eu não faço isso, eu tenho um desmembramento, entendeu? É um conceito simples que a questão de prova vai trocar esse conceito. Ele vai dizer que o desmembramento é que implica a abertura de novas vias. Não, é ao contrário, é o loteamento que implica a abertura de novas vias. Desmembramento, não. Outro ponto super importante é onde não é permitido o parcelamento do solo urbano. A lei vai trazer algumas hipóteses onde não é possível você parcelar ali. E a primeira hipótese é locais alagadiços e sujeitos a inundações. Algo meio óbvio, né? Se você tá numa área que ela corre o risco de estar sempre tendo enchente ali, sempre estando alagada. A terreno, ele não é uma área boa para construção, porque se ele está alagadiço, ele corre riscos estruturais ali, daquele edifício que for colocado. Então, a lei, ela proíbe isso. Agora, serve que não é uma proibição absoluta. A legislação, ela traz exceções. A exceção é, se após tomada providências para assegurar o escoamento das águas. Ou seja, se for feito um planejamento, um projeto que resolva esse problema, aí pode. Aí você vai poder construir, porque, na verdade, não vai ser mais um terreno alagadiço e nem sujeitos a inundações. O que vai acontecer ali é tão somente um terreno próprio para edificação. A segunda hipótese é locais com declive igual ou superior a 30%. Aqui, meu amigo, não tem como fugir. Você vai ter que decorar, que é 30%. Então, coloca aí na tua revisão de véspera de prova, coloca na testa que você vai ter que decorar que é 30%. Porque esse percentualzinho é que é cobrado nas provas. Eles trocam, não tem pra onde fugir. As bancas, elas cobram esse tipo de coisa. Então, você tem que decorar que se um declive daquele terreno for ou superior a 30%, não pode. Agora, novamente, a lei traz exceção, que é dizendo, se forem atendidas exigências específicas das autoridades competentes, aí pode. Ou seja, se as autoridades competentes, no caso a prefeitura, ela vai dizer, olha, aí, a princípio, você não pode edificar, você não pode construir.
Mas, se você tomar tais e tais providências para corrigir esse tipo de risco, você vai poder construir. Então, me mostre que você corrigiu e aí você vai poder fazer o loteamento, o desmembramento do terreno, beleza? Agora, fica ligado nisso. Onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Eu vou dar um exemplo de prova, que foi assim, um proprietário de um terreno em uma área de uma encosta, com alto grau de inclinação, situado em um morro. Ou seja, as condições geológicas dali não são propícias para uma edificação. E a lei ela não traz exceção para cá, é uma vedação absoluta. Não tem exceções, é uma hipótese de proibição absoluta, não tem para onde fugir. Você não pode fazer o parcelamento do solo urbano ali. Então, memorize isso, tá bom? Eu tô tentando aproveitar a luz do sol aqui no meu quarto. Se tiver essa diferença de luz aí, é por conta disso, tá? Mas, enfim, a outra hipótese é em áreas de preservação ecológica ou onde a poluição seja de condições sanitárias insuportáveis. Então, bora lá. Áreas de preservação ecológica ou onde a poluição seja de condições sanitárias, ou detalhe, insuportáveis. Se for suportáveis, né, a lei traz essa exceção, após a correção para condições sanitárias suportáveis. Ou seja, mais uma vez, se for possível a correção, aí vai poder parcelar. Então, tabelinhas como essa, com tudo esquematizado, destacando tudo que é importante para efeitos de prova, vai estar no meu resuminho, que está aqui no link da descrição. Mas enfim, vamos para o que interessa. Outro ponto super importante da lei de parcelamento de solo urbano é requisitos para loteamento. Minha gente, sério, isso aqui cai demais em prova, demais. E o pior, que esse artigo, que é o artigo 4º da lei, que traz esses requisitos, ele é super truncado. Eu passei um bom tempo para conseguir construir esse resuminho esquematizado aqui para vocês. O texto é super truncado, mas agora você vai se lembrar de uma forma facilitada, porque, vê só, as áreas destinadas para sistema de circulação, implementação de equipamento urbano e comunitário, espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situe. Ou seja, a lei ela traz uma regra de proporcionalidade que tem que ser observada conforme o plano diretor ou mediante lei municipal. Então você tem que saber isso, que ela tem que ser proporcional à densidade de ocupação. Outro requisito super importante é que os lotes ele tem que ter uma área mínima de 125 metros quadrados. Outra vez, não tem como fugir, tem que decorar, é 125 metros quadrados. Eu não tenho nem o que te dizer, assim, realmente bole um jeito aí de decorar na sua testa, porque isso cai em prova. Infelizmente, isso cai em prova e você tem que saber que a área mínima é 125 metros. A área mínima é 125 metros. Talvez você se lembre agora de tanto repetir pra você. E a outra questão é que a frente mínima tem que ser de 5 metros. Em regra, porque tem uma exceção. A lei diz, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Então, assim, é um decoreba. Lembre que a área mínima é 125 metros quadrados e que a frente mínima é de 5 metros. Salvo, como eu te falei aqui agora, que você pode aí também estar anotando para tentar memorizar isso. O urbanístico é um tipo de assunto realmente que você tem que dar uma revisada mais perto da prova, porque não tem como fugir muito desse decoreba. Infelizmente, não é um assunto que você consegue estudá-lo e compreendê-lo no sentido geral. É muita memorização de regras que estão ali previstas nos normativos urbanísticos, tá bom? Outro decoreba onde o bicho pega, que é o seguinte: reservas de faixa não edificável. Aí a lei vai dizer o seguinte, né? Ao longo da faixa de domínio público das rodovias, a lei estabelece um limite mínimo, sendo que a lei de parcelamento de solo urbano, ela faz o seguinte, ela traz uma possibilidade de redução desse mínimo legal. Ela vai dizer que o limite legal poderá ser reduzido de 15 metros para 5 metros de cada lado, mediante lei municipal, que aprovar o instrumento do planejamento territorial. Beleza? Então você tem que lembrar isso, que a lei municipal ela pode reduzir de 15 para 5 a faixa de domínio público nas rodovias. E quando for ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, é obrigatório no mínimo 15 metros de cada lado. Aí veja só, a lei não traz exceção nesse caso. Então,
Isso é prato cheio para as bancas, trocar rodovia por ferrovia, dizer que, no caso de ferrovias, é possível reduzir esse mínimo. Não, nesse caso, realmente, tem que se observar os 15 metros. E o último requisito da lei é que as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local. Ou seja, você vai ter que saber mais ou menos como é que tá no texto legal, porque é assim que a banca cobra, mais ou menos copiando o que tá na lei. Mas para você entender um pouquinho, lembra que um loteamento é cortado por ruas, né? Então, nesse caso, ela tem que ter essa harmonia com toda a topografia onde ela está inserida. E ela tem que se articular com as oficiais, ou seja, as ruas que estão dentro do loteamento, ela tem que ter essa conexão com as que estão na área externa, né? Então é uma coisa meio lógica, mas quando você lê, você fica, o que que a lei tá dizendo aqui, sabe? Então, assim, eu acho que essa forma como eu consegui ilustrar aqui, deixa eu reduzir pra vocês conseguirem visualizar e anotar aí no caderno. Essa forma aqui, eu até coloquei, ó, memorize, porque de fato não tem pra onde fugir, tem que memorizar. Mas agora você sabe que a gente não vai mais errar em prova, né? Vamos já partir para falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade. Eu arrisco dizer que o Estatuto da Cidade é o normativo mais importante do direito urbanístico. Vale super a leitura integral da lei. Aqui eu vou pontuar 3 institutos que você tem que saber na hora da prova. Você não pode ir sem saber disso. Vamos lá. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Isso daqui, minha gente, está previsto lá na Constituição Federal, que fala que tem que ter o aproveitamento do solo urbano de forma adequada. E se o proprietário não proceder com o aproveitamento adequado desse solo, a legislação municipal ela vai trazer sanções sucessivas. E a primeira dela é o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Ou seja, a prefeitura municipal vai obrigar esse proprietário a parcelar, edificar ou utilizar esse solo que está aí parado. Já pontuei aqui, mas aqui no resuminho. Poderá ser determinado por lei municipal específica, ó o detalhe, e é isso que pega prova, viu? Para a área incluída no plano diretor. Ou seja, são 2 instrumentos que estão trabalhando em conjunto. O diretor, ele vai definir quais são as áreas e a lei municipal específica está determinando para quais proprietários vão ser obrigados a proceder parcelamento, edificação ou utilização do solo urbano. É essa lei municipal específica também que vai dizer quais são as condições e prazos. É importante também pontuar que a lei ela traz o conceito para imóvel subutilizado. Ela diz que imóvel subutilizado é aquele cujo aproveitamento seja inferior, tá aqui em destaque, sublinhado de vermelho porque tem uma importância, inferior ao mínimo definido do plano diretor ou em legislação dele decorrente. Esse inferior é trocado por superior em prova, vocês acreditam? Esses detalhezinhos, assim, que a gente tem que estar atento na hora da prova, porque é isso que derruba, né? A prova não tá ali para cobrar necessariamente se você sabe trabalhar em situações que envolvam o direito urbanístico, mas para cobrar detalhes de prova mesmo e te reprovar. Então, fica atento nesses pontos. Aqui tá sempre destacado, já pra gente saber na hora da revisão, na hora do estudo, o que é importante. E essa obrigação que vai ser imposta pela legislação municipal específica, o Estatuto da Cidade traz as regras procedimentais. Ou seja, para que essa obrigação seja imposta ao proprietário, ela tem que observar um procedimento. E esse procedimento começa pela notificação do proprietário para cumprimento da obrigação. E essa notificação ela é feita pelo Poder Executivo Municipal. A banca, ela troca essa informação, para dizer que ela é feita pelo cartório, para dizer que ela é feita por não sei lá quem, não interessa. Quem faz essa notificação é o Poder Executivo Municipal, até porque é ele que faz a gestão, né? Então, assim, faz sentido ser ele. Ele é o órgão responsável por estar gerenciando, ele é o órgão responsável por estar cuidando da gestão do município. Então, é ele que vai fazer essa notificação ao proprietário. Ele vai observar que aquele imóvel está subutilizado e vai notificar o proprietário. Não dá, você tem que fazer alguma coisa, você tem que cumprir com a função social da propriedade. E essa notificação, é obrigatório, ela deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis. Então, é um requisito de validade. Se essa notificação ela não foi averbada, essa notificação ela não é válida. Então, é um procedimento importante que tem que ser observado. Outra coisa, a lei traz 2 opções de notificação. Tenha cuidado, porque ela diz que poderá ser pessoal. O funcionário municipal vai lá e notifica o proprietário, ou ela pode ser por edital, editalícia. Quando forem tentados por 3 vezes, olha outro decoreba, 3 vezes, por 3 vezes o funcionário bateu na porta e nada. Então, nesse caso, a notificação vai ser por edital.
Aí lembra lá em cima que eu falei, né? Que a lei municipal é que fixará condições e os prazos, sendo que esses prazos, eles têm um mínimo a ser observado. O Estatuto da Cidade, ele diz que os prazos mínimos para cumprimento da obrigação será de 1 ano a partir da notificação para protocolar o projeto no órgão municipal competente e de 2 anos a partir da aprovação para iniciar as obras do empreendimento. Então, memorize isso. 1 ano da notificação para apresentar o projeto, 2 anos da aprovação do projeto, iniciar as obras. O mínimo que o Estatuto da Cidade determina. A lei municipal, ela pode trazer um prazo um pouquinho melhor, mas assim, sabe o que a banca faz? Ela cria uma historinha dizendo que o prefeito editou uma lei e aí ela estabeleceu um prazo mínimo de 6 meses para poder cumprir essa obrigação. Vai estar equivocado se o prefeito fizer isso. Então, ele tem que observar os parâmetros mínimos da lei nacional. Outro ponto delimitado pela lei é a questão da transmissão do imóvel após a notificação. O proprietário, quando notificado, surge uma obrigação para ele. E se ele vender, né, se ele alienar esse imóvel sem cumprir essa obrigação, o que acontece? Transfere. O novo proprietário vai ter que cumprir. Isso significa que essa obrigação, ela é de um caráter próprio rem, né? Ou seja, ela fica com a coisa e não é uma obrigação pessoal. A alienação, a transferência desse imóvel, o novo proprietário, ele vai continuar obrigado. E olha o detalhe, essa transferência de obrigação, ela não interrompe os prazos. Vamos supor que ele foi notificado, ele está ali no 1º ano para apresentar o projeto. E ele não apresentou, né? Então, assim, passaram 8 meses e ele não apresentou. Ele vendeu esse imóvel e o novo proprietário, ele vai ter 4 meses para apresentar esse projeto. Simplesmente isso, porque não interrompe, não para e volta a contar, não. Enfim, e qual é a consequência se não cumprir, né? Porque não adianta colocar uma obrigação, determinar um prazo e não colocar uma sanção, né? Porque senão as pessoas vão estar livremente a querer descumprir a prefeitura, né? Então a lei, ela diz o seguinte, que se você não cumprir, vai acontecer, primeiro uma coisa, o IPTU progressivo. E após 5 anos, é cabível a desapropriação pelo município com pagamentos em títulos da dívida pública. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso agora, mas guarda essa informação. Se você não cumprir com o PU compulsório, primeira coisa, IPTU progressivo. Passou 5 anos da cobrança e nada foi feito, pode haver desapropriação. Agora observe, pode ter, tudo isso aqui é faculdade do município, tá? Vamos lá, IPTU progressivo. Basicamente, esse resuminho que vocês estão vendo na sua tela aí é o que está na legislação e o que é importante. Aqui está destacado, esquematizado, né? Um resumo mais estratégico. Vamos lá. IPTU progressivo no tempo. O que ele é? Ele é a majoração da alíquota pelos 5 anos consecutivos. Como é que se dá isso? Aquela lei municipal que já fixa as condições do PU compulsório, ela vai também dizer qual é o valor dessa alíquota para cada ano. Então, vamos supor, no 1º ano você vai pagar uma alíquota de 10%, no segundo 11%, 12% e assim sucessivamente. Ele fala também que essa alíquota não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior. E a alíquota máxima é de 15%. Particularmente, eu acho isso uma medida muito fraca, 15%. Eu acho que quando a gente fala de imóveis subutilizados, que realmente estão ali ocupando espaço na região municipal, que poderiam estar cumprindo sua função social, eu acho que essa medida é fraca, sabe? Mas, para efeitos de prova aqui, você tem que saber isso. São 5 anos de cobrança consecutiva. O valor da alíquota não poderá exceder 2 vezes o valor do ano anterior. A alíquota máxima é de 15%. Mais uma vez, decorebas da prova, revise esses númerozinhos que vão estar ali, possivelmente, em uma questão de prova, tá bom? E se esse IPTU progressivo, nos próximos 5 anos, não surgiu nenhum efeito, o que a lei diz é que vai ser mantido esse valor máximo de 15% até que se cumpra a obrigação. Ou possível que o município parta para a desapropriação, que a gente vai falar agora. A sanção de graduação máxima prevista em lei é a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. A ativa do município, ela surge após 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, que não surgiu efeito. Então, a partir de agora, o município ele pode desapropriar. Aí fala que esse pagamento em títulos da dívida pública vai observar alguns requisitos. Isso aqui, na verdade, também está na Constituição Federal, né? Que os títulos têm que ser emitidos com prévia aprovação do Senado Federal. E o resgate em 10 anos está na Constituição Federal também. Mas a lei também fala. Então, aqui a gente tem a prévia aprovação pelo Senado Federal,
que esses títulos eles não terão poder liberatório para pagamento de tributos. O resgate desses títulos é em até 10 anos em prestações anuais, iguais e sucessivas. E os juros legais é de 6% ao ano, assegurados o valor real da indenização. A lei ela define que valor real da indenização é esse. Ela vai dizer o seguinte: o valor real da indenização é a base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se localiza, após a notificação do proprietário para cumprimento da obrigação. Esse valor real ele não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Isso aqui cai muito, sabia? Ele fala que vai computar sim os ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios, mas não vai mesmo. E tem que punir essa pessoa que tá aí deixando esse terreno ao léu, quanto esse terreno poderia ser melhor aproveitado para a população. Enfim, a lei fala o que é que esse imóvel vai fazer quando incorporado ao poder público, né? Desapropriou, passa a pertencer ao poder público e agora? Então, ele fala que o aproveitamento do imóvel pelo município tem que ser feito. O município não pode pegar para ele e depois não fazer nada, né? A lei fala que no prazo máximo de 5 anos, contado da incorporação ao patrimônio público, poderá ser diretamente ou por meio de alienação ou concessão a terceiros. Aí, nesse caso, vai ter que ter procedimento licitatório e as obrigações ficam mantidas ao adquirente. E uma última observação que está lá, isso aqui está lá nas disposições finais da legislação que eu trago já dentro dos assuntos do meu resumo, é que o prefeito, ele incorre em improbidade se ele não fizer esse aproveitamento. Ou seja, a lei ela traz hipótese de improbidade administrativa para o prefeito, especificamente para o prefeito, se ele não cumprir com essa obrigação, se ele não aproveitar esse imóvel tempestivamente, ele vai responder por improbidade. Outro ponto, mas não menos importante, é o plano diretor. Aqui nesse vídeo eu não vou estar trazendo tudo, vou pincelar aquilo que é mais em destaque para provas. O que é o plano diretor? Ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município. Ele integra o processo de planejamento municipal. Ele deve englobar todo o território do município. O plano diretor ele não pode vir aqui dizendo que vai englobar só a área de expansão urbana. Não, ele vai ter que englobar todo o município. Inclusive as bancas, eles gostam de trocar isso, né? Dizer que vai englobar só uma parte, mas não, ele não pode escolher ao bel prazer qual vai ser as áreas que ele vai selecionar ali para estar planejando o futuro do município. Ele tem que englobar todas as áreas ricas e pobres, as áreas em risco e as áreas mais nobres, enfim, ele tem que tratar de tudo. Então ele tem que estar consciente da realidade total daquele município. E as diretrizes e prioridades neles previstas vão ser incorporadas nas leis orçamentárias. Não basta tão somente estar planejando e não ter um compromisso financeiro para cumprir esse planejamento. E outro ponto super importante é que o plano diretor ele é aprovado mediante lei, uma lei municipal, que ela tem o dever de ser revista a cada 10 anos. Mais um decoreba para você, né? Mais um entre outros, aqui tá em vermelho para você saber que é em 10 anos prazo de revisão dessa lei do plano diretor. O ponto que eu quero destacar aqui é a elaboração e a fiscalização do plano diretor. Ela é feita pelos poderes legislativo e executivo municipais, que garantirão a promoção de audiências públicas e debates, a publicidade e acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Isso é muito importante, gente. Isso é uma questão de democracia direta, é uma questão de que a população municipal ela é diretamente impactada pelo plano diretor, ela tem que participar das discussões. Por exemplo, a questão da verticalização das cidades, cada vez mais construção de prédios, isso impacta a questão de luz solar, a questão de ventilação, as questões do município tá priorizando as áreas mais nobres da cidade, enquanto as comunidades sofrem ferramento, sofrem com questões de chuva, falta de estrutura básica. Então, assim, a população ela tem que estar participando da construção desse plano diretor, porque ele vai ter ali um prazo de 10 anos, né, uma década, que vai impactar toda a cidade. Então, o município, ele é a gestão mais próxima da população. Então, tem que ser garantido isso sim.
Tanto é verdade que a lei diz que se não for garantido isso, não for garantida essas audiências públicas, não for garantida publicidade, o prefeito ele vai incorrer em improbidade administrativa. O vídeo tá super grande, mas eu não poderia deixar de pontuar isso aqui, que é a questão de quando o plano diretor ele é obrigatório. A Constituição ela diz que o plano diretor ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Por favor, memorize isso. Mais de 20 mil habitantes. Assim, isso cai tanto em prova que pode ser que de nada você guarde aqui nesse vídeo, mas isso você guarde. 20 mil habitantes, plano diretor. Mas não tão somente esse aspecto quantitativo. A lei também traz as hipóteses que, muito embora não necessariamente tenha 20 mil habitantes, mas que é preciso sim ter o plano diretor. Por exemplo, municípios que são integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, né, que estão ali. A gente tem uma grande metrópole e a gente vai ter cidades vizinhas que não tem 20 mil habitantes, mas ela faz parte dessa região metropolitana. Então é muito importante que essa cidade tenha um plano diretor, onde o poder público municipal pretende utilizar instrumentos de PU compulsório, IPTU progressivo no tempo e desapropriação, né? Lógico isso. Se ele quer usar esses instrumentos, ele precisa ter um plano diretor traçando isso. Municípios integrantes de áreas de especial interesse turístico, municípios inseridos nas áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de ambiente regional ou nacional e municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Inclusive, esses municípios que estão cadastrados, o Cadastro Nacional de Municípios Críticos, ele é mais trabalhado no Estatuto da Cidade, tem alguns pontos que são importantes você saber, mas que não vai dar para trabalhar nesse vídeo agora, já está bastante grande. Eu aqui nesse objetivo do vídeo, mas eu quero pontuar rapidamente para você saber que é o direito de preempção, que a gente vê muito em direito civil, mas que ele é conferido ao poder municipal no caso de aquisição de um imóvel que foi alienado de forma onerosa, de uma área que foi definida pelo plano diretor, o município ele vai ter esse direito de preferência para adquirir esse imóvel. Então, você saber pelo menos o que é esse instituto, agir na lei. E se você quer o direito urbanístico de forma facilitada, um resumo estratégico com aquilo que cai em prova, eu recomendo a você o meu resumo, que vai estar no link aqui na descrição ou no link da minha bio lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Então é isso, eu espero que com esse vídeo você consiga acertar algumas questões de prova e que eu consiga ter te ajudado de alguma forma e que a gente acerte essas questões sobre direito urbanístico, tá bom? Me acompanha nas redes sociais, se inscreve aqui no meu canal no YouTube e deixa like, compartilha com alguém que vai fazer prova, que tem essa matéria cobrada e a gente fica por aqui.